Bom, vamos lá, boa noite para todo mundo que está aí. Me desculpem a voz, acho que eu estou começando a dar uma gripada e eu dou aula de dança e aí aquela coisa, agitação, a gente gasta a voz. Semana do aniversário, muitas comemorações, quero até mandar um beijo enorme para todas as minhas alunas que acompanham o meu trabalho na área da dança. E essa semana foi uma semana de bolo de segunda, e eu acredito que amanhã ainda tem bolo, de segunda a sexta comemoração aí. Bom, eu sou o Roberto Maiolo, né? Eu venho de uma formação, eu não vou falar diferenciada, porque na verdade ela é tão complementativa, porque eu me formei em jornalismo, né? Do jornalismo eu fiz especialização em comunicação, mergulhei no universo das artes cênicas, me pós-graduei em artes cênicas, e aí chegou um momento na minha vida que na verdade eu retomei, porque eu cheguei a começar o curso de psicologia, e aí eu senti que o coração estava pedindo para entrar nesse universo, até porque através da dança eu tenho tido um acolhimento e uma resposta muito grande por parte das minhas alunas no que tange a questão da saúde emocional, não somente da saúde física, e eu mergulhei, então, no universo da psicanálise e fiquei muito encantado por isso, né? Eu sou um recém-formado em psicanálise, mas eu acredito que a minha história de vida, ela me propicia um lugar mais forte dentro do segmento da psicanálise. Na verdade, eu acredito que a psicanálise foi um reencontro entre o que eu já vivia, o que eu acreditava, e a psicanálise chegou para falar, vamos reorganizar isso tudo e colocar para frente esse projeto de alma que você tem aí dentro. E aí eu estou muito contente com o resultado que eu venho tendo da psicanálise e do meu profissional no mercado de trabalho agora. Show de bola, mano. Sabia não, bacana mesmo. A Ju que me apresentou praticamente, você colocou a gente para se conhecer aqui agora, né? E a Ju falou que você era psicanalista e ano que vem, em janeiro, já começo minha formação também. E eu vou entrar na área da psicologia, claro, mas querendo ou não liga muita coisa e depois eu acho que eu vou fazer algo relacionado à psicanálise, né? Só que no caminho que eu vim, Legal. no caminho que eu tô seguindo hoje, eu passei muito pegando pelo tema de hoje, Setembro Amarelo, peguei muitas pessoas no qual tinham problemas emocionais, né? Claro, sou coach, não sou psicólogo, então não posso atender essa área. Eu atuo depois que a pessoa é liberada para o psicólogo, pelo profissional da área, aí ele libera e fala assim, ó, agora você pode atuar como um coach e tal. E aí é onde eu entro. Eu entro mais para que a pessoa não retorne ao caminho que ela estava. É que ela consiga manter constância, é que ela consiga se manter firme nas decisões novas dela, no algo novo da vida dela, né? Provavelmente a psicanálise já pega um pouco do início desse problema que as pessoas estão, que é como é que eu posso dizer? É o abalo emocional, né? É a tristeza, é essa fase que a pessoa quer se desligar de tudo, é essa fase que a pessoa sente muita dor. E se você puder falar algo pra gente sobre isso. Sobre o começo dessa fase, o que você pode trazer pra gente para ajudar as pessoas dentro de casa, para ajudar outras pessoas e tipo, para elas se alertarem também. Como que elas saem dessa fase, um começo assim, que a pessoa pode mudar a mentalidade dela e enxergar uma luz aí nas pessoas que estão sem essa luz, sem essa clareza? Bom, primeiro que, assim, nada é mágico, né? A primeira coisa que é importante é o autoconhecimento, né? É você saber discernir quem realmente você é e quais questões realmente estão sendo o grande motivador das questões pelo qual você vem passando, né? Seja na depressão, seja na ansiedade, porque a gente tem essa questão de ver
a coisa que está muito diante dos nossos olhos e a gente julga aquilo como sendo talvez o grande fator pelo qual estamos passando os problemas, e na verdade há muitas outras questões, né? Há um mergulho a ser feito dentro do eu, porque desde o momento que a gente nasce até a pessoa que nos tornamos, a gente passa por muitas situações na vida, né? E de alguma forma, essas situações todas, elas são responsáveis pelas ações e pelos sentimentos que a gente tem hoje e no dia a dia e no futuro. Então é muito sobre o autoconhecimento, é você parar, é você entender que de alguma forma você precisa dessa ajuda e se permitir a essa ajuda, sabe? Se permitir, se houverem pessoas para ajudar, se permitir até mesmo a autoajuda, né? Que é o que eu venho falando, é você tomar consciência e não ter vergonha, não querer esconder ou se esquivar, porque quando a gente fala sobre questões e problemas da saúde emocional, existe muito preconceito, né? Qualquer coisa eu sou louco, e coisas que giram em torno dessa palavra e da loucura, e é melhor não estar perto de pessoas desse jeito, né? Que estão com transtorno, seja ele qual for. E eu acho que é você ter discernimento, sabe? É você se olhar com carinho, se olhar com prioridade, se olhar com respeito e falar, poxa, eu preciso realmente de um tratamento, eu preciso cuidar de mim, eu preciso me olhar, eu preciso me escutar nas questões que estão permeando esse lugar de tristeza, de melancolia, de reservas, né, que é a questão da ansiedade, da depressão. Então, assim, é você se olhar e falar, eu preciso me permitir. E aí, essa busca, eu falo como psicanalista, mas eu penso muito na questão da terapia como um todo, e seja ela qual for, seja através da psicologia comportamental, seja no behavior, seja na própria psicanálise. Eu acho que é você buscar, seja qual caminho for, é se priorizar e pensar, eu preciso cuidar de mim. Eu acho que esse é o grande primeiro passo. A pessoa então, tem que ser sincera com ela mesma e ver que ela precisa da ajuda, entendeu? E foi que nem eu estava falando esses dias, conversando com um amigo. Eu falei assim, as pessoas, elas têm medo de olhar para dentro delas mesmas, né? E elas têm medo de tomar a decisão de que eu preciso mudar certos hábitos, eu preciso mudar de ambiente, eu preciso mudar de amizades. Tem amizades que são âncora, galera. É que nem eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Tem uma garrafa d'água. Se eu comprar ela de um camelô, é R$2. Se eu comprar ela no mercado, vai ser um pouquinho mais. Se eu comprar ela no aeroporto, então, imagine o preço dessa garrafa d'água. A garrafa d'água mesmo, a embalagem é a mesma. Só que tem lugares que dão um valor diferente. Então, às vezes, se você não está se sentindo valorizado, às vezes é o ambiente no qual você está. E as pessoas no qual você está andando. Tem pessoas que te fazem regredir. Aí então você tem que avançar, tem que criar algo novo. E, em primeiro lugar, você tem que se valorizar. Você tem que se amar, você olhar no espelho. Ah, Kevin, mas é difícil. E é difícil mesmo, porque eu já estive do outro lado. Eu não sei se o Roberto já esteve do outro lado também. Pô, já passei por época ruim na minha vida. E época também que eu já tive pensamentos no qual outras pessoas têm, tirar até a própria vida, cara. Então você se refaz. E eu só consegui prestar atenção quando eu fui sincero comigo mesmo e olhei pra dentro e eu falei assim, cara, eu quero ter uma vida normal, mas por que eu não consigo? E aí eu fui ver, tinha hábitos, né? Eu causava problema. Não era, além de vir os problemas, as situações da vida, eu causava muitos outros. Então eu tive que aprender a resolver os problemas que eu causava, parar de causar novos problemas, né? Só que tem um porém. Muitas pessoas acham que é frescura, muitas pessoas acham que é preguiça, muitas pessoas acham que a pessoa não quer nada com nada, e realmente às vezes a pessoa está doente.
Porque quando eu estava nessa época, e aí eu vou contar bem breve aqui, se o Roberto confirmar aí depois, eu notei um padrão nas pessoas nas quais me ajudavam. Foram 3 pessoas. E eu fiquei me perguntando, por que as pessoas nem me conhecem e estão me ajudando? Cara, uma coisa muito importante foi que entre elas existia um padrão de amor. É muito louco isso aí, mas foi algo que me tirou. Eu não me amava mais. Então, tipo, eu não sabia o que era amor, porque não tinha, né? Você nem cortava mais o cabelo, cara, nem fazia mais a barba. Então, pra mim, eu só tava vivendo um dia após outro. Não tinha sentido. E aí eu encontrei um padrão depois, nas pessoas que começaram a me ajudar. Todas elas, por algum motivo, amavam sem querer nada em troca ou pelo que eu tinha. Porque, na verdade, na época eu também não tinha mais nada, já tinha perdido tudo. Só que elas me amavam pelo aquilo que eu era. E isso é muito louco. Às vezes a gente dentro de casa não tá amando as pessoas dentro da nossa casa ou os nossos amigos por eles serem quem eles são, né? É só por uma troca. E aí as pessoas às vezes acabam entrando nesse embalo. Ah, para mim me sentir aceito, para mim me sentir amado, eu tenho que fazer isso, isso e isso. E às vezes não faz de corpo e alma, faz para agradar. E aí é onde você vai se enfiando cada vez mais no buraco, você vai cavando cada vez mais esse buraco, né? Então eu acho que quando a gente quer ajudar alguém, a gente tem que ajudar por amor, de coração e alma. E aí você começa a ver a mudança. E eu escutei uma história muito boa também. Chegou um cara uma pessoa que tem fé espiritualizada e falou assim: na minha casa tá tudo perdido. A minha filha já tá na prostituição, meu filho usa droga, minha mulher anda que nem uma louca, tipo, sai pra rua e não sabe nem pra onde tá indo mais. Minha sogra só reclama o dia inteiro. E aí o cara pegou e falou assim: ó, não sei quem tem fé aí, mas se tiver, presta atenção nessa frase agora. Ele falou assim: o Jesus me fala que tem alguém dentro da sua casa no qual ele está dentro. E vocês estão tratando mal. Começa a tratar essa pessoa bem e a sua casa tudo vai bem, né? E aí esse cara voltou para casa e esse cara era alcoólatra, por tantos problemas que estavam acontecendo na casa dele. E ele voltou e falou isso para a família inteira. E aí gerou uma reflexão na família. Quem será que é essa pessoa que está com Jesus dentro? Um falava que era a mãe, o outro falava, não, a mãe não. O outro falava que era a avó, o outro falava que era a sogra. Quando eles descobriram em quem eles colocaram Deus, porque Deus às vezes nem estava lá, eles colocaram, eles acabaram entrando no consenso e falaram assim, deve estar dentro da nossa avó. E aí o marido começou a tratar a avó bem, consequentemente a mulher começou a tratar o marido bem, porque estava tratando a mãe dela bem, os filhos viram aquilo, começou a tratar bem, a família mudou. Então às vezes a gente fica esperando um milagre, sendo que às vezes a nossa atitude é um milagre que falta para a gente sair e ir para outro nível, para ir para uma vida melhor, para ir para uma vida mais próspera, salvar alguém da nossa casa, salvar algum amigo, né? É só aprender a ter amor de corpo e alma, coração e alma, na verdade. É isso que você fala, eu acho que é muito importante. Você trouxe uma palavra que é muito significativa, que é a questão da honestidade, né? E aí eu volto mais uma vez para auto-honestidade, né? Porque quanto mais a gente se conhece, mais a gente se apropria de quem verdadeiramente somos, né? E aí quando você está cada vez mais conectado com você e buscando esse lugar que é o eu, você acaba, de alguma forma, reverberando isso. E você vai acabando se conectando com pessoas que estão nesse mesmo lugar, né? Você falou sobre a dificuldade que as pessoas têm de se conectar, os medos, porque realmente quem de nós quer ver o lado ruim que habita dentro de nós mesmos? E todos. Aí é a gente. Tá dando para ouvir? Tá, vou conseguir. Você tá sem áudio de novo. De novo? Caraca, que coisa. O que será que tá acontecendo, velho? Não, você tá numa vozinha, mas não tá no áudio para mim. Vê aí, se melhorou. Melhorou? Ou não? Pera aí. Eu tô te escutando bem. Pessoal, tá me escutando bem aí? Estamos sem áudio.
O meu tá ok, no caso, né? Eu acho que ele que não tava conseguindo me escutar. Galera, o que vocês estão achando? Compartilha essa live, ele já vai voltar. Ele deve ter instabilidade na internet, o tempo também não tá tão legal. E manda perguntas, que aí daqui a pouco a gente já começa a responder perguntas de vocês. E vamos interagir bastante com essa live, curte bastante ela, envia pro pessoal aí, tá bom? É uma live importante. E querendo ou não, manda aí também o que vocês estão pegando de reflexão, tá? Que isso é importante pra gente aqui, tá vendo também desse lado aqui. Roberto, te convidei de novo aí. Vê aí. E vamos compartilhando. Galera, quem tem dentro de casa um amigo que vê que tá passando por isso, que tá numa fase não tão legal, que tá numa fase triste, se quiser pegar dicas aí com... Se quiser pegar alguma dica com o Roberto, tá bom? Seria bacana vocês aproveitarem esse momento. Porque querendo ou não, a gente pode estar servindo a vida de outras pessoas, né? Foi que nem eu falei, às vezes o milagre é nosso. A gente fica esperando o milagre, mas às vezes o milagre está numa atitude da gente. Cadê o Robertão? Roberto, tá na live? Eu te mandei o convite aí, tá? Só aceitar. Depressão não é frescura. Depressão, ansiedade, crise de pânico também não é. Foi que nem eu falei, já atendi algumas pessoas que, querendo ou não, era bem complicado assim, você pegar e olhar, e ainda mais se a gente tiver uma empatia muito alta, a gente sente muito a dor daquelas pessoas, não ao ponto em que elas estão sentindo, mas é um pouquinho que a gente se coloca no lugar, cara, é forte. Ó, vou mandar no outro, tá? Só um minutinho. Vê aí, Roberto. Eu... Dá pra me Oi? ouvir? De boa. Ah, então tá. Colocou o aparelho? Agora foi, acho que o fone meu de colocar aqui acabou a bateria, eu acho. Entendi. Se quiser continuar a sua reflexão, pode mandar bala. Então, e aí é justamente isso, quando você traz essa questão aí de falar sobre esse olhar, né? De que maneira você olha ao redor e de que maneira as ajudas elas aparecem, é justamente isso, né? É muito difícil você buscar esse lugar do... Eu tenho o meu lado escuro dentro de mim e eu não quero lidar com isso, né? E é tudo uma questão de pensar, porque se eu tenho um lado que não tá bacana e eu buscar levar luz para esse lugar, naturalmente esse lugar escuro ele vai se tornar claro, né? Só que as pessoas elas têm muito medo, muito receio. E aí quando você realmente procura esse lugar quando você tem esse insight de deixa eu lidar com todos os meus medos, com o meu lado sombrio, como a gente fala na psicanálise, automaticamente isso vai acabar reverberando e você vai acabar se conectando com pessoas nesse nível, né? Que vai te transcender, que vai de alguma forma responder com amor, né? Porque é justamente isso. É o olhar do amor, é o olhar da humanidade, é o olhar da generosidade, da empatia, do acolhimento. E nada além disso. É isso que vai fazer toda a diferença em todo o processo de qualquer tipo de transtorno psíquico, como justo que a gente tem conversado aqui, a depressão, a ansiedade e até os mais delicados, né, que tem aí na nomenclatura dos problemas, que na verdade, se a gente também não tratar como problema e como uma questão a ser resolvida e só, já muda também, fica mais leve.
É isso mesmo. E eu notei muito que as pessoas carregam muito um fardo, a falta de perdão. As pessoas não falam falta de perdão não completa, tanto se perdoar quanto perdoar outra pessoa. E eu vejo isso muito. Muitas pessoas falam, você tem que liberar perdão, você tem que perdoar, mas nunca ninguém mostra o caminho para elas. E não é fácil, galera. Só que o perdão está numa simples palavra, decisão. Tá? Às vezes você não precisa estar frente a frente com a pessoa que te machucou e às vezes o perdão não significa que você tem que voltar a conviver com aquela pessoa. Exatamente isso. Eu acho que o grande erro está nesse lugar, que o perdão é uma maneira que eu tenho de voltar a me relacionar com aquela pessoa. E por isso a gente usa talvez a nomenclatura liberar o perdão, ou seja, tirar de dentro de você o sentimento que não vai ser nada nutritivo. E tá tudo bem, cada um vive a sua vida. Eu só me desfaço desse nó que foi criado. Eu vou continuar sentindo raiva num determinado momento, num outro eu vou pensar de novo, mas é um exercício que a gente vai precisar fazer todos os dias um pouquinho, até que em um momento esse amargor ele se dissipa e aí você começa a lidar com a sua vida e você já nem lembra mais daquilo. Mas precisa justamente isso, Kevin. Eu acho que eu precisei muito entrar para dentro de mim e me reconhecer como a pessoa que eu sou, dentro das coisas boas, quanto das coisas ruins, olhar para as coisas ruins e falar, poxa, amigo, vamos cuidar, vamos olhar com carinho para essas coisas que não são legais. Vamos fazer disso um motivo maior para você se cuidar, para que essa sua vida ela ganhe um outro lugar. Não é deixar de ser você, é ser você, mas um ser você mais apropriado de si, dos seus sentimentos, dos seus valores, das suas crenças. E eu não falo de crença como religião, né? Existe também essa questão entre religião e religiosidade. Eu acho que a fé, a esperança, a crença, ela é aquele lugar que você tem uma intimidade, é o lugar que você tem uma conectividade, é um lugar em que você se sente muito apropriado. E não precisa ser propriamente uma religião. Embora ter uma religião acaba sendo muito importante, porque não somos só corpo, somos almas, né? E não tem como não dizer sobre isso. Então, é você buscar através desses, né, como você trouxe, eu acho que a crença, a fé, a esperança, ele principalmente para o depressivo é um lugar assim que você precisa ter essa conectividade, porque quando isso acaba, aí é que está o grande perigo. Sim. Né? E Eu trouxe pode falar. aqui para a gente, eu até anotei, porque para não me perder, né? Porque eu acho que é muito importante que aqui, assim, né? Vamos falar de vidas perdidas, né? Eu quero falar sobre números, né? Aqui, assim, a gente tem que estima-se que 800 mil pessoas cometem suicídio no mundo todos os anos, né? A gente está falando de 800 mil pessoas. São 16 milhões de tentativas de suicídio acontecendo no mundo, né? Ou seja, a cada 40 segundos, uma pessoa tira a própria vida no mundo e a cada 20 segundos, uma pessoa está pensando em tirar a própria vida. Ou seja, como que a gente pode falar que esse assunto é tabu? Eu já nem uso mais essa palavra, porque eu acho que é impensável pensar sobre falar no suicídio, por exemplo, como um tabu historicamente, em 1900. Não dá mais para termos esse lugar de colocar um assunto tão sério como tabu. A gente está falando
do suicídio num lugar que o número dele é maior até que doenças como HIV e câncer de mama. A gente está conversando aqui e esses números só estão acontecendo. Então, assim, já passou do tempo da gente... Ai, será que a gente fala sobre esse assunto? Mas este assunto é muito delicado. Ele é realmente muito delicado e aí é que precisa ser falado. Não tem outro meio melhor do que você contribuir para que esses números sejam menores e até cessem em algum momento das nossas vidas, se a gente ficar fazendo desse assunto algo velado, como se, por que não falar sobre isso? Por que não? Eu pego esse tema bem bacana que você falou aí, como é importante falar. Tem pessoa que fala assim, mas eu não sei nada. O pouco que você sabe, pega essa frase, o pouco que você sabe da sua vida é muito para quem não sabe nada, é muito para quem não tem nada. Eu sempre uso essa frase. Mas eu sei pouco, eu vejo algumas coisas. Fala esse pouco, conversa sobre esse pouco. Porque às vezes o outro lado não sabe nada. E esse pouquinho vai ser muito para ela, porque ela já não sabe nada. Uma pergunta que veio aqui foi assim, uma mudança brusca e negativa pode provocar uma atitude suicida? Tá. Uma pessoa ela já tem problemas emocionais e se ela muda bruscamente, possa ser que qualquer situação negativa possa ser que venha a ser um gatilho. Então toma muito cuidado. A Gabi escreveu, é um processo, e é um processo. É aos poucos. E tem que ser tratado sem pressão. A pessoa ela vai se enxergando, a pessoa ela vai mudando, a pessoa ela vai se alimentando, ela vai se energizando. Seja por crença de fé, de espiritual, na verdade. As crenças limitantes, que é aquelas que te limitam, que estão dentro do seu cérebro, o seu próprio cérebro que está te aprisionando dentro de uma cadeia. São os seus ciclos mentais de família, quando você é pequeno, com pai e mãe, às vezes, que fizeram coisas com você, tá? E aí você cresce com aquilo e você nunca falou, você nunca colocou pra fora. E aí você se sente uma pessoa que não é amada, você não se sente parte desse mundo. Eu vejo muito isso, eu trabalho um pouco com essa área, eu consigo ver as pessoas falando, e eu até coloquei aqui atrás, aqui, são problemas de vida, da vida mesmo. Como que você enxerga esse problema? Como que você vai lidar com esse problema? Esse problema você quer se levantar diante desse problema ou você vai deixar ser destruído diante desse problema? Entendeu? Só que aí, isso aqui, falácias assim, dá pra gente falar, dá pra gente colocar na cabeça de uma pessoa, mas é muito difícil. Então precisa que a gente fale mais, precisa que a gente ajude mais, precisa com que nós, cada vez mais, se colocamos a servir essas pessoas. Que nem o Roberto falou, esse número só cresce, esse número está acontecendo agora, a gente está falando aqui, cara. Tá? E às vezes a gente pensa que essa é uma televisão, às vezes é amigo da gente, está muito próximo, está rindo na nossa frente, conversa, abraça, mas lá no quarto dele ele chora. Só que a gente só vai saber na conversa, só que a gente não se interessa pela outra pessoa, a gente só quer saber o que está acontecendo no momento, é a alegria, é o momentâneo, é o que eu vou comprar. Tem um programa passando na Fazenda agora. Eu já vi a Ruivinho do Macho com problema aqui, que eu não assisto, eu só vejo pela internet o pessoal postando, ela tem problemas, e o pessoal lá dentro, tá cagando pra ela. E ela tem um problema sério emocional. Aí quando foi hoje, e uma menina que estava vindo a boca de se trocar no processo, e ela estava super triste, sentada na cama, vendo as meninas se trocar, mas ela estava triste, e a família dela pegou e postou que ela está triste porque ela não tem condições financeiras para comprar roupa, para ir pro programa. E ela estava super triste, porque isso faz mal para ela, ela está passando por uma fase tão boa. Só que nenhuma das outras meninas que estavam lá, que se dizem amigas dela dentro do programa, foi lá conversar com ela. Então a gente vê por aí, nesses pequenos passos, o quão às vezes a gente não liga para a dor de uma pessoa. Né? Vai passando o dia, a gente se põe no automático. A gente vê aí um montante de coisas, né? Dentro do que você falou, eu acho que primeiramente é justo essa questão da comunicação, né? Eu que vim do jornalismo, desde que eu comecei a estudar o jornalismo, eu penso que assim, a salvação do mundo está na comunicação e no diálogo. Quanto mais a gente se comunica, quanto mais a gente estreita o diálogo, e aí dentro de uma honestidade, de uma transparência,
menos resta dúvidas e que vão levar a gente para pensamentos e achismos e questões que, eu não sei se eu falo, se eu não falo, posso ou não posso, né? Se a gente resolve validar o diálogo como algo precioso, a gente não tem esse distanciamento entre as pessoas. E aí a gente fala do distanciamento dentro da própria casa, né? A gente vem hoje de um processo tecnológico que as pessoas se falam cada uma nos seus quartos através do WhatsApp. As pessoas não se olham, as pessoas não se comunicam, as pessoas elas não estão nesse lugar humano de vamos fazer o método mais tradicional, que é o mais rico de todos, que é se olhar e se falar. Aí vem uma outra coisa que você trouxe aí do caso da Ruivinha e que remete a mim mesmo, que é aquilo que a gente conhece como estigmas, né, de uma pessoa suicida. Existem algumas características que parece que desenha quem é o personagem suicida, né? Então, quando a gente tem a questão do um suicida, uma pessoa que está nesse lugar, geralmente é uma pessoa apática, uma pessoa triste, uma pessoa que está isolada, uma pessoa que está indisposta. É como se tivesse características que determinam quem é a pessoa que está sofrendo de algum tipo de transtorno emocional. E aí a gente, por exemplo, pega os vídeos da Ruivinha e vê ela ali sempre fazendo coisas e sorrindo e buscando uma maneira de se salvar até, se a gente for parar para pensar. E eu vou te dizer isso porque, assim, eu demorei um pouco até para aceitar o convite da Ju, quando ela veio perguntar sobre a live de hoje, porque, assim, eu vou quebrar aqui um outro protocolo e um outro tabu. Talvez isso custe até a minha profissão, mas eu acho que falar vai ser muito mais honesto e verdadeiro, como eu venho dentro desse processo. Tem 2 anos e pouco, eu passei por uma tentativa de suicídio, né? Eu estava até já começando a estudar psicanálise e aí aconteceu uma situação que é justamente o X da sua questão sobre algo abrupto, algo, né, que possa trazer um gatilho, e no meu caso foi um rompimento de uma relação não relação, mas que como eu já estava estudando psicanálise, eu sabia que não era o fim da relação que tinha me levado para uma tentativa de suicídio. Existiam muitas outras coisas que eu já vinha mexendo e que aquilo só foi realmente assim, a gota d'água para eu entrar num lugar de muita tristeza, entrar num lugar de depressão, e eu acabei tentando o suicídio, né? E quando eu falo de quebrar tabu, porque a gente também tem essa coisa de que os profissionais da área da saúde jamais passam por questões, né? Imagina que um profissional da saúde tem depressão. Imagina que um profissional da saúde tem crise de ansiedade. Gente, a gente é ser humano como o outro qualquer. A gente estuda para tentar ajudar ao outro, mas a gente não está livre de também passarmos por situações, né? E eu vejo que assim, eu até conversei com uma amiga hoje sobre falo, não falo, me posiciono, não me posiciono a respeito disso. E ela falou, poxa, por que não falar, Maiolo? Porque, assim, vai existir um lugar de empatia muito maior de talvez um futuro analisando, querer partilhar a vida dele com você, porque você vivenciou a experiência. Então, quando alguém vier falar com você sobre esse assunto, você não tem só uma propriedade teórica, você tem uma propriedade de vida. Você passou, né? Eu passei
pela tentativa de suicídio. Eu fui parar num hospital. Eu passei quase 27 horas dentro de um hospital e só eu sei o que foram as 27 horas conversando com Deus e buscando uma maneira de sair de lá de dentro. Olha que louco. Há poucos instantes eu estava cometendo uma coisa, parar dentro do hospital e pedir para Deus para não estar lá dentro, né? E de lá para cá, eu vim nesse lugar de transcendência, de me apropriar mais do meu curso de psicanálise e querer mesmo, sabe, poder ajudar, seja de que forma for, seja aqui com você numa live, seja em algum projeto que às vezes a Ju me chama, seja nas minhas aulas de dança, que eu gosto de chamar de dança terapia, porque a gente conversa tanto, eu e as minhas alunas, a gente não tá lá só para dançar. A gente fala uma besteira, a gente ri, a gente faz piada de nós mesmos, é a coisa mais gostosa. É quando você se coloca no lugar da piada e não quer fazer do outro uma piada, né? E aí você ri de um jeito mais leve, sem ataques. Então, eu vejo que não que as pessoas precisem passar por um lugar difícil para depois se encontrar num lugar bom, né? Mas é importante a gente falar. E aí eu pensei muito, falei, mas eu vou tomar essa decisão, porque como as pessoas me veem sempre muito alegre, eu sou um professor de dança, né? Eu tô para estar nesse lugar com as minhas alunas. Então, assim, eu sempre escutei, né? Quando aconteceu a tentativa de suicídio e eu precisei parar um pouco as aulas, quando eu retornei, eu pensei assim, poxa, o que eu falo? Será que eu falo que eu estava com Covid, que, né, estava naquele lance? Não, eu fui lá, Kevin, honesto, entrei em sala, eu passei por uma situação difícil, eu passei por uma tentativa de suicídio, e eu tô me recuperando, e eu quero contar com a ajuda de vocês. Eu recebi como se fosse um batalhão de acolhimento para mim. Mas as pessoas não entendiam como que o Roberto, imagina, o Roberto com depressão, o Roberto que está todo dia distribuindo alegria e felicidade. Sim, esse Roberto que estava lutando e graças a Deus tendo as minhas alunas ali fiéis e tô com você, quando lá dentro de mim existia um lugar muito dolorido, de muita angústia, de muita dor. Quando as crises de ansiedade eu tive no meio de uma aula, com medo de não conseguir entregar para as minhas alunas o que era de merecimento delas, por exemplo. Então, assim, esse estigma, esse desenho, essas coisas que são faladas, eu acho que já passou da hora da gente alimentar esse lugar. Vamos falar a real. Vamos falar que uma pessoa da saúde mental, ela também tem problemas. Vamos falar que uma pessoa em depressão, uma pessoa que está aí com questões, seja ela qualquer, são lugares mais reais do que fantasiosos. Vamos lidar com fatos e real. Eu acho que é mais ou menos isso. Show de bola. E o que você falou é bacana, porque eu pego uma frase comigo também, eu falava ela lá atrás e falo até hoje. Sua maior fonte de dor é sua maior fonte de cura. É muito louco isso, porque eu já passei pelo lugar mais fundo, eu também já passei pelo lugar mais fundo que eu podia estar. Hoje eu tô, não sei se é o mais alto, mas quando uma pessoa chega no lugar mais fundo, eu já estive lá também. E é onde que a gente pode dar o que a gente tem aqui dentro como remédio. E aí a gente acaba tirando ela de lá também. A gente não é blindado por trabalhar numa área da mente. Exatamente. Né? A gente não é blindado. Passamos por isso também. E por passar por isso, é que a gente pode também usar como referência de vida isso que a gente passou, o que a gente fez para sair, o que ajudou a gente a sair,
foi que eu falei, como uma referência, vocês podem pegar como uma referência. Isso eu não estou falando só de mim, só do Roberto, tem muita gente aí. E tem muita gente também que já passou e não fala, que poderia estar falando, né? Que poderia estar servindo outras pessoas a sair desse momento, dessa fase. Mas eu acredito que algum dia vai ter muito mais pessoas falando sobre isso, né? Mas sempre vamos fazer a nossa parte. Que nem eu, Roberto, pessoas. É justamente isso, Kevin. É romper, né? Se cada vez nós mais rompermos com esse lugar que se fala como tabu, eu acho que contar a experiência, dividir a experiência com outro, isso que a gente está fazendo agora, de repente alguém pode estar aí num momento de angústia e falar, poxa, tem 2 caras ali conversando que estavam super mal, né? E quando a gente fala tá no auge, para mim assim, o auge só de estar leve. Por exemplo, eu estava tomando medicamento para dormir há quase 1 ano e meio. E já estava entrando em angústia. Porque eu falei, será que eu vou ficar preso ao medicamento para sempre? Será que eu não vou ter de volta para mim o meu lugar de sono? E aí eu fui muito forte, sabe? Eu falei, não, eu vou dar um jeito disso acontecer, né? Mas assim, não é mágica, como eu disse, né? Eu faço tratamento psicológico, eu faço tratamento psiquiátrico, eu tomo medicamento para depressão ainda, eu tô dentro de um tratamento. Mas eu quis e hoje eu tô comemorando, sei lá, 3, 4 meses em que eu tenho de volta para mim o meu sono sem medicamento nenhum para dormir. Então, assim, me ver leve parece que é um ganho do tamanho do mundo. E eu não preciso de mais nada. Eu só quero a leveza da vida. E tá tudo incrível para mim. Porque de resto eu vou vendo justamente nessa simplicidade agora, sabe? No carinho, no gesto. Se eu te contar como foi essa minha semana, eu dou aula em várias academias em Mogi. Cada turma se programou de um jeito e todas tentaram me esconder que não ia ter festa de aniversário, mas assim, elas não conseguiram, assim. Vou dizer que uma turma conseguiu driblar o Maiolo, mas cada cuidado, cada detalhe, sabe, o tipo da vela que o Maiolo... É tanto amor que eu falo, meu Deus. E aí também outra coisa, tipo assim, mas o Roberto é preenchido de tanto amor, e por que ele estava mal? Porque tem questões aqui dentro para serem resolvidas. Mas que bom que eu tenho tanto amor também. Porque a gente, quando tá doente, eu lembro de estar lá no buraco, e falar, poxa, mas eu tenho tanta gente que me ama, que gosta de mim, e por que eu tô assim? Até o gostar tanto me colocava num lugar de culpa. Por que eu tinha o direito de estar doente se eu tinha tanta gente demonstrando seu carinho por mim? Mas a gente tem esse lugar e vamos cuidar. Vamos cuidar. É isso mesmo. E que nem você falou, né? A gente coloca a culpa em tudo. E tipo assim, a gente também tem que ser sincero conosco, que nem a gente falou, e tomar a decisão. Ó, que nem eu vou falar assim, é tão angustiante que eu não sei se alguém já passou por isso. Chegou um momento da minha vida que eu falo, cara, o que eu faço? E você começa a ficar louco. Porque parece que quanto mais você foca no problema, mais ele expande. E é real, ele expande mesmo. E ele vai expandindo, parece que nada dá certo, parece que nada vai. Um certo dia eu peguei de madrugada, eu não conseguia dormir, que nem você falou de sono, e é horrível. Você escuta barulho de relógio, você escuta barulho de pingos d'água, você escuta barulho de tudo, você começa a se irritar. Eu liguei um som, eu fui treinar, eu estava fazendo flexão, e na minha mente eu comecei, é que nem eu gosto que eu vou explicar para vocês agora. A mente, ela não anula pensamento, ela troca pensamento. Então aí eu entendi isso, eu comecei a trocar os meus pensamentos. O que eu comecei a pensar? E tem pessoa que fala assim, mas pensamento positivo não funciona. Ele funciona quando você coloca ação nele. Então, a noite todinha eu comecei a pensar, comecei a trocar aqueles pensamentos de que nada vai dar certo, que vai dar certo. E quando eu comecei a trocar no outro dia, eu já diminuí. Quando eu acordei de manhã, eu falei assim, a partir de hoje eu já vou mudar meus hábitos, eu vou mudar o ambiente, e eu vou ter que correr atrás da mudança da minha vida, porque não dá para continuar assim do jeito que tá.
E aí foi, mas eu fui radical em trocas. Fui radical em troca de ambiente, radical porque eu falei assim, se eu ficar aos poucos, querendo sair, nunca vou sair. Ou eu faço ou eu não faço, não existe meio termo, é sim ou não, vou ou não vou. Entendeu? As pessoas elas ficam naquele negócio, eu vou aos pouquinhos. Tem coisas, tem decisões que tem que ser radicais, galera. Tá? Tem coisas que tem que ser radicais. Ah, mas aquele fulano tal, vou aos pouquinhos, se afastando. Não precisa aos pouquinhos, tá te fazendo mal? Rala, pô. Tá te fazendo mal. Você tem que olhar pra dentro de você e falar assim, cara, eu me amo. E tem gente que fala assim, mas é fácil falar é fácil mesmo, difícil é fazer, porque eu já passei por isso, mas se você não fizer, se você não der o primeiro passo, nunca vai. Exatamente isso. Eu lembro que eu nunca tinha, graças a Deus, passado por um hospital público, né? E quando aconteceu essa tentativa, olha que louco, eu cometi a situação tomando medicamentos e eu já estava me sentindo culpado até pelo que eu já tinha feito. E quando eu pedi ajuda para o meu pai me levar para o hospital, eu falei, você me leva para o público, porque eu preciso pagar, eu preciso ver de perto a merda que eu fiz comigo. Então você não vai me levar para um particular, você vai me levar para o público porque eu preciso aprender alguma coisa. Eu preciso, não é justo que eu faço ali uma coisa e vamos ter um respaldo todo. E aí eu lembro que eu fiquei lá às 27 horas e sozinho, também a primeira vez na vida num hospital sozinho. E aí eu lembro que as pessoas falavam no corredor assim, aquele ali é o cara dos comprimidos. Eu não tinha nem nome no hospital. E eu tô falando de equipe médica mesmo, né? Tipo, aquele ali é o cara dos comprimidos. E aí eu vendo aquilo e dentro daquele lugar e olhando, assim, eu lembro de uma hora passar uma maca com um lençol branco, assim, e ali era uma vida perdida, e eu falar, meu Deus, eu fiz alguma coisa para estar naquele lugar, e eu entrei em desespero de ver aquilo. E aí, quando eu saí do hospital, a primeira coisa que eu fiz, Kevin, psiquiatra, tomada de decisão minha. Vou pro psiquiatra porque eu preciso cuidar disso. Psiquiatra também munido de psicólogo? Então vamos lá, Roberto. Psiquiatra mais psicólogo. Gente, o que mais eu preciso fazer para eu cuidar de mim e voltar a ser uma pessoa que sorria com leveza, com vontade, com alegria de verdade? Então agora você vai cuidar um pouquinho da sua espiritualidade. E eu criei um combo, eu criei um exército para me ajudar. Só que isso partiu de mim. De mim. Eu não queria mais isso, então você não quer, cara? Vai lá e faz. E aí foi que as coisas aconteceram de maneira radical. Porque eu queria voltar a ser o Roberto que tinha esperança, que tinha planos, que acreditava. Chegou uma hora que eu não queria mais dançar, Kevin. A dança estava me fazendo mal. E eu falava, como assim? A dança? O lugar que eu mais me sinto eu? Não, tá errado isso. E aí é justamente o que você falou. A radicalização. É você condicionar o cérebro a falar, vamos trocar isso daqui. Vamos ressignificar alguns valores. Vamos colocar quem em prioridade nesse jogo. E eu resolvi me colocar como prioridade. E aí as coisas estão fluindo agora. Então, foi o que eu falei. Tem coisas que nem falaram que é o processo. O processo é normal, tá? Só que para que venha o processo, a gente tem que ter uma decisão do radical e falar, eu quero, tem que ser sincero. Se você for juntar tudo dessa live aqui, você vai ver que não tem ligação. Eu tenho que ser sincero comigo mesmo. Eu tenho que tomar uma decisão radical. Quase que eu vou fazer para viver algo novo na minha vida. E depois que eu for tomar essa decisão, aí vem o processo. O passo a passo, a atitude, a disciplina de fazer as coisas, vira um médico. Seja sincero comigo mesmo, eu não tenho que ter vergonha. Tá?
Isso eu falo porque tem pessoas aqui que às vezes precisam de ajuda, vão assistir essa live e precisam de ajuda. Eu não tenho que ter vergonha. Ah, Kevin, mas as pessoas vão me julgar. E tem isso mesmo. Então você tem as pessoas certas que querem te ajudar. Pessoas nas quais você, com certeza, vai ter um amigo que no qual você confia. Se você não tem, tem a gente da live, tem a Juliana, que pode chamar, tem o Felipe, tem todo mundo aí. E eu sei, tenho certeza que estamos aqui para ajudar alguém. Né? Por quê? Porque acho que a maioria que está aqui, nós dois, querendo ou não, já a gente esteve do outro lado. A gente já teve no fundo do poço, querendo ou não. E aí a gente, querendo ou não, com a palavra, com apoio, porque tem pessoas que às vezes ela toma a decisão, mas ela não consegue sair dali, porque às vezes não tem nenhum tipo de apoio de alguém de ninguém. Olha, Kevin, eu vou falar uma coisa que eu fiquei um pouco assustado e triste, tá? Porque assim que eu me formei, eu entrei em alguns grupos do Facebook que justamente eram de depressivos, de pessoas de ansiedade, de transtornos psicológicos, a me dispor para algum tipo de ajuda. E espantosamente, eu percebi que também existe um lugar, não é generalizando, mas existe um lugar de vitimismo. Às vezes a pessoa ela tá tão ali, você tá oferecendo ajuda, mas assim, entre ajudar e ficar nesse lugar, porque daí eu tenho um assunto para falar, eu quero ficar na lamentação, eu prefiro, não que seja consciente, mas você tá ali se prestando e a pessoa insistindo em querer ficar naquele lugar. Eu fiquei muito assustado com isso, sabe? Eu falei, porque eu sei que é parte do processo depressivo até. Em algum momento você fica perdido, eu não quero. Mas tem algumas pessoas que elas meio que já condicionaram essa tristeza, esse lugar. E aí parece que elas fazem alguma coisa para não sair desse lugar. E isso é preocupante. Eu fiquei muito assustado quando eu vi isso acontecendo nos grupos. Eu falei, poxa, porque você tá ali, vamos conversar. Não, porque a própria pessoa se boicotando, sabe? E eu fiquei muito assustado em me deparar com esse lugar. E aí eu pensei, bom, eu vou me disponibilizar, mas a pessoa precisa querer. Sim. E aí você se sente rendido, porque às vezes você fala, poxa, eu tô aqui. Não, mas eu não quero. E aí você é obrigado a falar, então tá. Claro, com um sentimento de muito pesar. Mas se a pessoa não quer, como que você ajuda? Como você ajuda quem não quer? É que nem você falou aí. O Felipe escreveu aqui embaixo, né? Até o fundo do poço pode ser confortável, depende da pessoa. Realmente a vida, a pessoa ela se adapta a qualquer coisa. Somos Quando seres eu fiz uma... adaptáveis, né? Oi? Somos seres adaptáveis. Mas adaptável a ficar mal e estar mal, poxa. Então, eu pego isso como essência. A pessoa ela não tem um propósito. Porque você, antes de entrar nessa fase, você tinha um propósito maior. Você passa por aquilo, mas você sabe que você tinha uma essência, uma busca. Então você quer sair dali porque você quer, de novo, retomar onde você estava. Com pessoas que desde pequeno não sonham, não tem esperança, não tem nada. Então quando ela chega nessa fase do poço, ela não sabe o que é querer ter algo, a esperança. Então ela se adapta. Aquilo dali fica gostoso. Uma frase que eu também pego, a dor tem que ser sentida. Você escolhe viver ou sofrer. A dor não tem que ser sentida. Você vai sentir ela e ela vai passar. Tá? Só que escolher entre viver e sofrer é uma escolha sua. Tá bom? Então, eu gosto muito de retomar a essência da pessoa, e se ela não teve, eu gosto também de fazer ela encontrar essa essência dentro dela, porque todo mundo tem dentro dela algo que tem um propósito maior. A gente tem que fazer ela enxergar. Mas aí foi que nem o Roberto falou, a pessoa tem que querer, galera. Tem que querer. Você tenta uma, duas, três vezes. Tá? Eu pego todo dia e falo para Deus assim, Pai, me ajuda a salvar uma pessoa hoje. Se vir pelo Instagram, pelo Facebook, se eu encontrar, se eu for conversar, às vezes vem, você conversa, às vezes uma palavra que você solta, a pessoa já melhora a vida dela. Se não veio, também tá tranquilo. Se vier e você ajudar e a pessoa não quiser, também tá tranquilo, mas nunca deixe de fazer a sua parte.
Isso é o mais louco que eu gosto. É fazer, é justamente isso, é você fazer a sua parte, que é o que? Ser humano. Eu acho que perdeu-se tanto esse ser humano, e a gente é o quê? Nós somos seres humanos. Então, assim, basta ser humano, basta olhar para o outro. As pessoas falam muito desse, a empatia, né, que também virou uma febre. Mas é só uma fala da boca para fora. Eu tenho uma coisa comigo que é assim, ó, entre a teoria e a prática tem um abismo. Sim, Então tem mesmo. vamos praticar, porque ficar falando é só fala perdida. Então, assim, se eu falo e eu pratico, ok, eu estabeleço a ponte. Se eu falo, abre espaço, não faço e tem a prática, que é um buraco. É um buraco. E aí tem uma outra coisa, Kevin, que aí, dentro do que a gente está falando, que eu acho interessante. Ah, mas daí eu estou fazendo terapia. Ok. Você está fazendo terapia de maneira verdadeira e honesta? Ou você está fazendo terapia como aquela galera que vai na academia, faz umas fotos no meio dos aparelhos e volta para casa dizendo que malhou? É isso mesmo. Ah, porque a É o mesmo academia não está me dando que- resultado. Ah, porque a terapia não está me dando resultado. Você está sendo honesto com o que você está fazendo? Se a gente volta lá no começo da nossa live, você está sendo verdadeiro? Você está entregando na terapia a sua honestidade? Ou você ainda está resistente, achando que o terapeuta tem que solucionar seu problema como se fosse uma bola de cristal? O terapeuta não está para falar, faça isso, faça aquilo. Qual é a sua dúvida? Quer que eu tire a sua dúvida? A gente está lá para dar uma orquestrada nas emoções da pessoa, mas as tomadas de decisões são todas do indivíduo. A gente vê, as pessoas gostam de colocar responsabilidade em cima dos outros, né? Exato. Responsabilidade onde que eu paguei ali, que é na academia, que é no meu professor, que é no meu psicólogo. Porque ela nunca pega que para ela que ela tem que se abrir de corpo e alma para fazer acontecer. O Felipe falou fé sem obras, e fé sem obras são mortas. Você tem que ter atitude. Que nem se eu pegar. Existiam dois caras e falavam assim: tem uma montanha, você tem fé? Porque fé move montanhas. Aí o outro falou assim: eu tenho. Ele falou assim: eu também tenho. E se eu falar que ela vai sair daí, ela vai. Aí o cara foi embora, quando ele voltou, a montanha não estava mais lá. Aí o cara falou assim: pô, com a sua fé você removeu aquela montanha? Ele falou assim: não, com fé e atitude, porque eu peguei uma máquina de trator e arranquei de lá. Só que se eu deixo o trator parado lá, ninguém vai tirar aquela montanha de lá. Então eu tive fé que eu ia conseguir pegar o trator e arrancar aquele morro dali, que eu precisava arrancar. Então, tem que ter atitude, tem que você, além de acreditar que você consegue, você tem que ir lá e fazer, porque você também lá na live que a gente falou no comecinho, a gente às vezes quer milagre, e às vezes a gente é o próprio milagre e não acredita nisso, não coloca força nisso. Não estalamos o dedo e é mágico. Sim. Não é mágico, né? Dentro do suicídio, por exemplo, que é o tema aí, eu acho muito importante a gente falar tem uma sigla que é o DES, né? Que a gente tem assim, dentro da situação depressiva, a gente tem o quê, né? O desespero, o desamparo, a desesperança, a descrença, que vai levar tudo ao quero desistir. É um combo. Mas é quando a gente fala assim, desesperança. Desesperança é o lugar mais longe da gente com a gente mesmo. E eu falo isso porque, assim, eu tenho um negócio que, às vezes, falar sobre parece tipo assim, eu sou a universal. Eu tenho pavor disso. Até porque eu não tenho religião nenhuma. Eu sou uma pessoa que eu tenho uma pluralidade religiosa. Eu sei admirar cada elemento de cada religião e eu faço de todas as religiões o meu grande combo. Mas a minha maior religião é quando eu chego à noite e converso com Deus como se ele fosse meu amigo, meu brother. Eu me dou o direito de brigar com Deus. E tipo, poxa, cara, Espiritualidade, né? sabe? Como um lugar muito íntimo meu com Deus.
Então, quando a gente tem esse lugar na depressão, que é esse afastamento, que é a desesperança, que para mim é afastar-se de si próprio, é quando você entra naquele lugar que você fala, meu, é insuportável, é interminável essa dor, essa angústia, eu não vejo luz no fim do túnel. Mas aonde está essa luz? Tipo, ela tá dentro de você. Nem que você precise, mas eu não tô enxergando uma luz. Vamos lembrar lá da pré-história que você pega os pauzinhos e faz o pauzinho fazer fumacinha até virar luz? É isso. Não é mágica, não tem uma lanterna dentro da gente. É realmente estar disposto a. Eu quero sair desse lugar. E não é nada fácil. Gente, eu estou na luta até hoje. Até agora, 21 e 21 da quinta-feira de hoje. Eu tomei meu medicamento hoje pela manhã. Eu fiz todos os meus trabalhos. Num determinado momento do dia, senti ali Ixi, mas vamos trabalhar a cabeça. E eu tô me cuidando. Então não é mágica, não é nada fácil. É uma luta diária, eu falo, é uma luta diária e todas as horas do dia. É se cuidar, é se cuidar, é se cuidar, é se olhar, é se entender, se respeitar e virar um mantra esse negócio todo. Não tem outro jeito. E você falou um negócio legal, eu tô há anos. E tem dia que eu acordo mal. Tem dia que eu acordo mal. Então, tipo assim, hoje, antigamente eu me martirizava muito quando tinha um dia mal. Não define a minha história. Não define, um dia ruim é como se fosse um capítulo, vai vir outro, né? Então você escreve sua história todos os dias. Então eu não posso deixar um dia ruim, uma semana ruim, conte a minha história toda, ou tipo, que defina a minha história toda. Não vai definir, porque o choro, que nem eu falo, pode durar uma noite. Só que a alegria vem de manhã, e a alegria só vai vir de manhã se você tiver a decisão de falar assim, hoje vai ser diferente. Entendeu? E a gente fica ruim sim. Só que hoje eu não me permito, antigamente eu não me permitia, então por isso que eu me martirizava. Hoje eu me permito falar assim, pô, hoje eu tô ruim mesmo. Vou ficar, vou me cuidar, sentir aquilo, falar assim, agora já chega, né? Já deu. Não tem o que fazer. Às vezes a gente vai tentar resolver o problema de cabeça quente e a cabeça vai continuar quente, vai fazer só a mão pra gente, porque o problema não vai ser resolvido. Entendeu? Então vamos criar a cabeça, porque se resolver ou não resolver, aquele problema tá ali do mesmo jeito. A gente tem que aprender com ele, tentar resolver, não conseguir resolver, não adianta esquentar a cabeça, que vai fazer mal e ele vai acabar não sendo resolvido. A gente tem que só saber lidar com ele, lidar com pessoas, lidar com situações, lidar com tudo da vida. Como que eu me dou com as coisas que estão acontecendo ao meu redor? Com aquele problema eu vou lidar desse jeito. Com esse aqui não tem como lidar, ele é inevitável. Tá tranquilo, ele é inevitável. Então eu tenho que abrir minha mentalidade e saber lidar com as coisas, saber aonde eu posso enfrentar, o que eu tenho para dentro de mim para enfrentar aquele problema. No outro, se eu não tenho, eu tenho que correr atrás de conhecimento, de aprendizado, para enfrentar aquele problema, vou atrás. Se aquele problema não dá, eu vejo, já tentei de diversas formas pensando, não é conhecimento, não é saber lidar, não dá para resolver aquele problema, tá bom, não dá para resolver aquele problema. Deixa ele ali, vamos resolver os outros pequenininhos, e depois a gente volta nele para ver como é que ele tá, se ele aguentou, se ele diminuiu. E a gente, entendeu? Esse lugar, né, o combo da felicidade é uma grande ilusão. A felicidade como uma constante e todos os dias e todas as horas é o maior fake news, gente. E as pessoas, elas caem nisso porque a felicidade, elas são instantes, são coisas que vão acontecer momentaneamente, assim como a tristeza também, né? Porque daí, assim, existe também essa questão eu tô triste ou depressivo? E aí vira uma bagunça só, né? Estou triste, não, então estou depressivo. Não, são coisas diferentes, né? A tristeza, ela faz parte da vida, assim como a alegria, a felicidade, todos os demais sentimentos. A gente só não precisa ficar o tempo todo em nenhuma, até porque, assim, quem é que fica de verdade em felicidade constante? Quem?
Então, ninguém. Foi que nem você falou esse negócio aqui. Alegria, eu peguei uma teoria pra mim que alegria e felicidade são duas coisas totalmente diferentes. Alegria é aquilo que eu me sinto bem momentaneamente. Alegria, ela vai passar. Felicidade, você pode até ter ela. Só que algum dia eu vou acordar triste, por mais que eu esteja feliz e minha vida esteja. Eu não acordei triste. Alguma coisa aconteceu e me deixou triste. Né? É diferente de um estado depressivo. Então, são todas diferentes. E a gente só começa a analisar e ver essas diferenças quando a gente se dá o tempo de olhar para dentro da gente, quando a gente se dá o tempo de começar a se alimentar de coisas boas nas redes sociais, na internet. Tem muita coisa ruim, as pessoas gostam de se alimentar de coisas ruins, sendo que tem muita coisa boa também. Mas não, vamos lá para o negócio ruim. Cara, tem vídeo aula, tem vídeo no YouTube, tem pesquisas no Google que dá pra gente fazer e se alimentar de coisas boas. E aí a gente expande nossa mente e começa a entender porque a vida é nossa e ela só é uma. Tem uma colega da gente que tá com câncer, esse dia eu falei com a minha amiga aqui. Imagina o que se passa na cabeça dessa mulher com câncer. Poxa, deixei de fazer tantas coisas na minha vida, por medo de julgamento, por medo de mim mesmo, por alguns conflitos mentais. Hoje eu tô aqui nessa cama. Pode ser que amanhã eu nem acorde e eu deixei de fazer. Então, você vai esperar estar no mesmo momento do final da sua vida e olhar para trás e falar assim, pô, quantas coisas eu tinha que fazer e não fiz. Por quê? Por medo? Qual é o seu medo? É aí que eu falo da consciência, quando você expande. Por que você tem medo? Qual é o seu medo? O que está gerando esse medo? O que está gerando sua tristeza? O que está gerando sua alegria? O que gera sua felicidade? Porque quando você entende isso também, você vai querer buscar mais. Isso daqui me deixa feliz, eu entendi o que é. Eu vou me alimentar disso. Só que me deixa triste. O que me deixa triste, o que é que eu vou fazer? Pô, eu vou evitar estar indo para cá, vou evitar fazer isso. Então a gente tem que ampliar a mentalidade. Você falou uma coisa interessante sobre o que a pessoa está sentindo, né? Eu acho que é muito importante a gente validar num processo depressivo, por exemplo, ou num processo ansioso, o respeito quanto à dor do outro. A gente não compara dor. Não existe esse lugar para comparar, né? Quando a pessoa está com dor, até ela entender o que realmente dói nela, a gente não trabalha comparativos porque isso dói mais. Quantas vezes eu escutei, nossa, mas você tá assim, fulana tem essa condição. Eu lembro que eu ficava pior ainda, porque assim, me colocavam pessoas com uma situação muito mais delicada, entre aspas, que parecia que assim, então eu vou me afundar mais ainda, porque parece que a minha situação é menos que a dela. Então não existe. Não existe Você começa a se lugar culpar mais também. Não existe. A gente precisa respeitar e acolher, seja lá o que a pessoa está trazendo para a gente como dor. Até porque ela mesma, talvez, esteja falando de algo muito superficial sobre a dor dela. A dor dela está tão mais aprofundada e enraizada que a gente não pode, a gente não deve desvalorizar ou desmerecer a dor de ninguém. Nunca comparar, né? Jamais. Às vezes uma pessoa tem depressão e você pega e fala assim, pô, você tá aí deprimida, mas tem uma pessoa que tá com câncer, ou tem uma pessoa que tá com fome. Não tem nada de ver uma coisa com a outra. E depois a gente se aprofundar em entender e fazer com que ela saia daquilo, não, a gente compara, a gente acha que a dor do outro é maior que a dele e ele não pode estar sentindo aquela dor. Pô, isso aí é bem forte. Eu não sou muito de concordar com isso. Tipo, eu acho que você tem que entender a dor do outro, não só falar de empatia, mas querer ter a empatia. Então, assim, pô, deixa eu entender. Deixa eu refletir aqui sobre o que está passando ali. Qual que é a sua dor? O que está passando? Por que você está triste? E através dessas perguntas que você faz, possa ser que a pessoa comece a pensar o que está me deixando triste. Exatamente. Exatamente. Porque daí ela tá assim tão... Porque a gente tem essa mania, né? A gente mais fala do que dá voz a escutar. Né? Na psicanálise a gente aprende muito a escutar. É uma escuta ativa e atenta o tempo todo. Porque a gente precisa pegar a minúcia. Às vezes a pessoa está falando um monte de coisas que parece que é o problema, e o problema vem assim do nada, numa fala totalmente perdida ou equivocada. É ali que o psicanalista entra e fala, vamos conversar sobre isso.
Você está escutando o que você acabou de dizer? Aí a pessoa faz aquela pausa. Ela não se escuta. Saiu dela. E aí a pessoa faz assim, é muito engraçado, Kevin. Nossa, Maiolo, você é incrível. Não, eu não sou nada incrível, amiga. Você acabou de dizer isso, saiu da sua própria boca. Sabe o que faltou? Você escutar a si mesma. Eu não fiz nada. Eu só falei, para, respira. Você falou isso, isso, isso. Você tá escutando o que você disse? Então eu não fiz nada. Você só tá se dando o direito de escutar com calma. Aí a pessoa começa. E aí vem. E aí é o que a gente chama de psicanalização, que é ela ficar ali trabalhando e revisitando a própria história para buscar o que de fato está levando ela à angústia, ao sofrimento, ao que está acontecendo naquele momento. Aí você fala, não tem mágica aqui, tem respeito. Né? Quando a gente está muito tempo falando, né, respeito, empatia e tal, quando a gente realmente está nesse lugar, não abre espaço para o julgamento, não abre espaço para comparações. Né? Eu lembro de uma época, não deve ter um ano, uma amiga minha perdeu a filha muito nova. E aí ela entrou no processo de luto, ela ainda enfrenta o processo de luto, só que deu 6, 7 meses, ela começou a tentar voltar para a vida cotidiana. Inclusive, ela começou a malhar. E eu comecei a escutar pessoas, nossa, mas a fulana perdeu a filha e já está na academia. Olha o julgamento, porque as pessoas nem sonham o que essa pessoa está travando diariamente para sobreviver nesse processo de luto. Ela está tentando buscar respirar novamente. Só que existe um julgamento das pessoas. Nossa, mas ela deveria estar na casa dela. Aí você fala, oi? Eu escutei isso mesmo? Que sentido tem isso que você acabou de dizer? Era melhor você nem ter aberto a sua boca, porque para falar isso, tá agregando o quê para quê? Né? Forte, né? Não, é horrível. É tipo, você fala, meu, não. Né? E a gente, como você falou assim, né? A gente que já viveu essa coisa de estar num lugar, e assim, a gente esteve, e se a gente não se cuidar, a gente pode voltar de novo para esse lugar. Porque não é um lugar que entendeu? Tipo assim, ai, gente, eu já saí. Não, agora daqui para frente eu aprendi, então eu tenho que cuidar. Então a gente que já passou, quando a gente escuta isso, parece que a gente tem uma sensibilidade mais apurada. Né? Que você fala, não pode, eu não estou escutando isso. Porque não tem como você não validar o discurso do outro, porque ela é um ser humano que com mais um, que tiver a mesma pensamento que ela, é um número de alguém que está tentando algo contra a própria vida, por exemplo. Então não pode. É forte mesmo, que nem a gente está comentando, né? E tem outra pergunta aqui, ó. Eu nunca escutei essa pergunta. Eu acho que eu nunca cheguei perto de escutá-la. Mas eu já vi antes de escutar pessoas demonstrando para mim, que nem você falou. O que fazer quando uma pessoa fala em tirar a própria vida? Eu nunca cheguei nesse ponto. Então, mas antes disso, por causa da escuta ativa, por causa de ter passado. Então, antes disso vir essa resposta, eu já começo a captar. Pô, essa pessoa tá praticamente igual eu que eu falava antes. Tá triste. Ela vive reclamando, tipo, não dá certo, eu não consigo, isso não é pra mim. Pô, as pessoas não parecem que não me amam. O que eu faço? O que eu tô fazendo aqui? São palavras que passam despercebidas se você não tiver escutativo. Na verdade, são sinais, né, que a gente chama, mas assim, parece que também assim, quando a gente fala muito sobre sinais,
eu acho muito importante a gente não levar alguns sinais como regra, porque daí a gente fica no estigma do característico. A gente olha, a gente vê, aquela ali tem depressão, aquela ali não tem. E muitas vezes é só uma maneira de camuflar o que está acontecendo. Então, eu acho que a coisa mais sensível, a coisa mais grandiosa é a gente descobrir qual é a mudança que aquela pessoa está tendo. Seja se ela é muito feliz e fica triste, ou se de repente ela sempre foi mais quietinha e de repente ela começa a ficar muito agitada. O agito também é uma maneira de você demonstrar a depressão. Então, eu penso muito assim, eu conheço bastante aquela pessoa. Qualquer coisa que for indício de diferença, seja ela qualquer, eu preciso ficar antenado. Antenado e chega aí, vamos conversar. Você tá bem? Você tá sorrindo demais, muito alegre, tá tudo bem mesmo? É alegria real? Ou, poxa, você é tão alegre, eu não vejo você saindo mais do quarto. Você não quer mais tomar banho. Você não quer sair com seus amigos. Vamos conversar? O que está acontecendo? Ai, mãe, hoje eu não tô com vontade de ir para a escola. Por que você não tá com vontade de ir para a escola, filho? É preguiça mesmo? Se abre. Ou tá acontecendo alguma coisa e você não tá querendo ir para a escola porque algo está acontecendo, né? Então é justamente isso. É você. A escuta ativa é o olhar ativo também. É o olhar, é o reparar, é o escutar coisas que a pessoa está dizendo, como você disse. Poxa, nada está dando certo. Meu, cadê Deus que não aparece? É melhor eu realmente ficar em casa. Eu não tô com vontade de nada. Tudo isso não é grave para a gente se colocar no lugar de gravidade, mas é um lugar de atenção. Vamos nos atentar, vamos trazer para perto da gente, vamos acolher, vamos escutar, vamos respeitar essa fala. Porque tá aí, tá claro, né? Porque só não vê quem não quer. E tem gente que é bem clara mesmo. Tem gente que vira e fala, eu tô pensando em voltar. E aí tem aquela coisa do mito, né? Quem fala não faz. Não, quem fala faz sim. Ela tá ainda tentando, de alguma forma, alertar para que alguém impeça que ela faça. E se ela não for escutada, ela vai cometer porque ela se sentiu sozinha. Então a gente tem que ouvir e validar sim, né? Tá falando. Eu gostei de você falar isso aí, que a gente está trazendo várias formas aqui da pessoa enxergar. Também tem pessoas que não conseguem ficar dentro de casa. Sim. Elas têm que sair. Fuga. Tá junto com fuga. E às vezes por quê? Porque ela não se sente à vontade dentro da própria casa. Ela não se sente à vontade com ela mesma. E sozinha, as pessoas não gostam de ficar sozinha também, porque o cérebro é mais barulhento, ou ele é muito quieto, ela precisa de coisas para encher o cérebro, ou ele está muito barulhento e ela precisa de paz. Então ela vai se enfiar dentro do quarto e não quer ouvir ninguém, não quer falar com ninguém. Olha o tanto de detalhe que tem. Uma coisa que é importante a gente deixar claro aqui, que nada é regra, né? É importante para a galera que está ouvindo a gente, nada é regra. São indícios, são delicadezas, são movimentos empáticos que a gente faz com as pessoas que estão ao nosso redor. Né? Porque senão, agora trouxemos uma lista, vamos checar. Não. Não é regra, mas é momento de atenção. Vamos nos atentar. As pessoas, elas têm que começar a se atentar mais mesmo. Falta muito isso na pessoa. Né? O tipo, quem quer se matar não avisa. Já se mata. Olha que pensamento mais medíocre, né? Não. É isso mesmo.
As pessoas, elas avisam o tempo todo, porque tem essa questão, né, Kevin, que assim, eu não sei você, mas eu também só fui entender depois, tá? Na terapia. A gente não quer se matar. A gente quer tirar a dor que consome a gente. Mas como a gente tira a dor, que é a dor da alma? Se a gente é alma, quem a gente tem que eliminar? É isso mesmo. E às vezes a gente não consegue resolver os problemas, não tem ninguém que possa me ajudar a resolver os problemas, então a única forma que eu vejo de resolver o problema é acabando comigo, acabando com a minha vida. E, tipo, elas vão fazer isso, vai chegar um limite em que elas acham que é a única solução para elas. Não vê mesmo, né? Aquilo é a desesperança, ela não vê, ela não se encontra nela mesmo, né? Então ela vai, porque ela já tentou falar de alguma forma, né? E se não tentou, ela esperou, porque tem vezes que assim, poxa, a minha mãe não tá percebendo, o meu pai não tá percebendo, eles são as pessoas que mais me conhecem. Então, assim, vai indo para um lugar de descrença, né? Que abre uma lacuna, abre. Por isso que eu falo muito sobre estabelecer comunicação. Quanto mais a gente se conversa no seio familiar, entre os amigos, e a gente vai reverberando esse lugar de comunicação, é muito mais fácil, porque está todo mundo se acolhendo de alguma forma. Vira uma Verdade. rede de acolhimento de um para com o outro, né? Outra fala muito destrutiva e que é assim, suicídio é para quem quer aparecer, para quem não tem o que fazer. Realmente é para quem quer aparecer. Ele está tentando se mostrar de todas as formas, tipo, pelo amor de Deus, me ajuda, porque eu não estou dando conta disso. É se aparecer. É um ato de se aparecer, porque é um ato de desespero. O desespero é o quê? É se aparecer. É trazer à tona esse grito que tá dentro. Então, assim, quem grita, se você escutar um grito na rua, logicamente você vai olhar para quem gritou. Então é aparecer. Mas é um aparecer para salvar. É um aparecer para salvar. E a depressão ela não vem de fora para dentro, né? Ela vem de dentro para fora. Exatamente. Então, até ela chegar no limite, quando ela chegar, você pode ter certeza que já tomou praticamente o seu corpo inteiro. E aí é que está o risco, né? E ela vai avisando, ela vai dando sinais mesmo, e Vá. a gente tem que prestar muita atenção. E galera, eu queria ver com vocês, aí a gente está 1 hora e 43 minutos nessa live, passou voando, e eu nem vi o horário, para Eu falar a verdade. também Eu não. gostei disso. E eu queria saber se tem perguntas de vocês, Juliana, Felipe, fala perguntas aí, muita coisa para trazer pra gente, até inclusive mesmo para mim. E vamos meter pergunta aí, galera. Para mim, para ele, vamos embora. E, Roberto, se quiser falar, deixar umas considerações também, pode deixar, isso é importante. Então, eu vou continuar batendo o martelo nos mesmos princípios, que é esse lugar, primeiro, que precisa partir de nós mesmos, né? É autoconhecimento, é autorrespeito, é autocolocar-se num lugar, porque também tem uma questão, Kevin, que é assim, mas eu estou me colocando em primeiro lugar, estou sendo egoísta. Não, não é sobre egoísmo que a gente está falando. A gente está falando em se priorizar quanto à saúde emocional. Porque eu hoje escrevo nos cartões ou nos agradecimentos, e todas as vezes que eu cortei o bolo essa semana, eu coloquei assim: eu quero saúde física, saúde emocional e saúde espiritual para todas as pessoas que estão comigo, que eu amo, que me amam, porque a gente fica muito no físico. O físico, né? A dor da depressão, ela tá dentro, ela não tá fora. Então, assim, a saúde emocional é muito importante. Então, é o que eu emano para as pessoas hoje, além da saúde física, a emocional e a espiritual, que é uma questão da sua crença, seja ela qual for.
Sempre deixando bem claro. Meu, se eu acredito naquela árvore que foi plantada com meu nome, sua fé tá nessa árvore, se joga, fé na árvore. E acabou, e tá tudo certo, é a sua fé. Não me cabe a sua fé. Você tem a sua, eu tenho a minha. E tá tudo bem para todo mundo, né? Então, bato muito o martelo nisso. Cuidar, gente, se cuidar, procurar os especialistas, do mesmo jeito que se eu tenho dor na perna, eu vou procurar o especialista que cuida da perna, se eu tenho dor de dente, eu vou procurar o dentista, se eu tenho dor emocional, são os terapeutas e todas as pessoas dessa área que vão nos ajudar. Eu tenho uma pulseirinha aqui, que eu ganhei de uma amiga, que eu pedi para ela escrever Neuzine, porque assim, eu estou tentando trazer o meu trabalho de cuidado comigo com leveza, com comédia, com piada, porque não é denso. Se eu cuidar do meu tratamento de uma maneira super natural e falar sobre isso abertamente, não existe, tipo, ai meu Deus, ninguém pode ver que eu tomo um antidepressivo. Ninguém pode. Oi? Não. Eu preciso disso. Isso vai me trazer de volta o meu lugar. Então eu vou tratar isso com muita naturalidade. Não vou deixar que o meu cuidado comigo mesmo seja uma vergonha para o mundo. De jeito nenhum, né? E é isso. É cuidar, é procurar o terapeuta se puder, é procurar a psiquiatria se puder. Eu sou um cara que penso muito, né? Eu me formei psicanalista, mas eu penso que todas as terapias deveriam andar de mãos dadas. Todas. Porque cada hora é uma partezinha de cada conceito de uma terapia que vai ajudar uma pessoa. Então, se a gente fizer uma grande rede de todos os terapeutas e psiquiatras e a galera do aromaterapia ou galera da dança-terapia, é uma grande rede de ajuda emocional. Ninguém precisa competir com ninguém. Todas as pessoas juntas é um grande exército para a gente diminuir números. E é isso. Você falou um negócio legal. Tem que falar um negócio legal, eu queria deixar também uma consideração aqui. Tem uma mitologia que é muito bacana, né? E tem um amor e tem a mitologia dos deuses. E os deuses estavam conversando e falaram assim, pô, o ser humano tem um amor, mas ele não dá valor, então a gente vai tirar deles. Mas aonde que a gente vai colocar para que eles não encontrem? Aí a deusa Terra pegou e falou assim, vamos enterrar na Terra, no lugar mais profundo. Os Zeus pega e fala assim, não coloca lá porque o ser humano é inteligente, ele vai trabalhar e vai achar. Aí o do espaço pegou e falou, então vamos colocar no espaço. Aí os Zeus pega e fala, o ser humano é inteligente, ele vai criar uma nave e ele vai achar. O do oceano pegou e falou assim, vamos colocar no fundo do oceano. Aí vai ser o ser humano é inteligente, ele vai construir uma máquina que vai chegar no fundo do oceano e vai achar. Aí eles três pegam e olham para eles e falam assim, onde que a gente vai colocar? Então ele falou, coloca dentro do coração deles, que é o único lugar onde que as pessoas não olham. Então se eu tenho alguma coisa para falar para todo mundo, quando eu pensei que eu estava forte, é onde que eu estava mais fraco. Tá? Quando eu achei que eu estava fortão, legal, é onde que eu estava mais fraco, é onde que eu caí por uma queda só. Tá bom? Então, às vezes você tá aí, você tá feliz, você tá treinando, você tá não sei o quê, olha pra dentro agora, enquanto tá tendo, dá tempo, então você não precisa cair. E vê o que tá faltando, vê o que te deixa feliz, vê o que às vezes te causa tristeza, os gatilhos, começa a entender seu corpo, começa a entender a sua mente. Porque eu fui entender, quando eu tava lá no chão, lá no fundo, foi quando eu falei, pô, agora vai ser a hora da mudança. E foi onde que eu tava mais forte, é onde que eu tava mais fraco. Tá bom? Então, às vezes você tá se enganando, tá tudo gostoso, tá tudo maravilhoso. Tu tá aí na internet, tá tirando foto, tá viajando. Tem que ver aqui dentro, se tá da mesma coisa. E aqui dentro tá refletindo aqui fora. Não adianta nada, aqui fora, tá tudo bacana lá, não tá refletindo lá dentro. Então isso é o que eu deixo. E é bacana. Se vocês quiserem deixar alguma pergunta, se vocês gostaram da live, qual foi a reflexão que vocês deixaram. E Roberto, o que você achou da live? Eu achei, gostei muito, cara. Olha, eu daqui, sei lá,
para frente eu não penso em fazer outra coisa do que estar nesse lugar de me dispondo para coisas que são como isso que acabou de acontecer agora, sabe? A gente dividir histórias, né? E o mais legal, histórias reais. Quando a Ju me passou como seria, mais ou menos, eu falei, eu vou jogar minha realidade mesmo nessa live, porque é a primeira vez que eu falo sobre esse assunto. É a primeira vez que eu me coloco, porque assim, as pessoas que sabem pelo que eu passei são as próximas. E é claro, as minhas alunas, elas são muito próximas a mim. Mas assim, muita gente que tá nas minhas redes sociais e tudo, elas nem imaginam que eu passei pelo que eu passei. E aí foi uma tomada de decisão. E eu tô tão confortável, Kevin, de falar sobre isso, mas tão confortável, sabe? Eu pensei por um momento, vai ser difícil. Porque eu sei que do que eu tô falando, a gente de alguma forma tá tentando reduzir algum número aí. Ah, sim, com certeza. E vai reduzir mais, vamos, pessoas vão assistir. E o bacana que eu vejo você falando, eu vejo que você encontrou a porta da liberdade. Você está liberto e está livre. Você está tranquilo para você. E Você não está mais preso. E me cuidando todos Sempre. os dias. Bacana. Show de bola. E se quiser marcar mais lives dessa, eu aceito. Legal, bacana. E pode trazer até no mesmo, um tema diferente, mas com o mesmo conteúdo. Sim. Né? Talvez tem coisas que a gente não trouxe, porque a live tem 2 horas, né? A gente vai conversando, mas aí a gente pode lembrar amanhã que o Marcos com ele Se alguém traz... que assistiu, de repente, falar, poxa, vamos aprofundar tal coisa? Vamos, uma hora a gente senta de novo, abre um grupo aí e vamos de novo falar. E se tiver que falar a mesma coisa de novo, vamos falar de novo. É isso mesmo. E aqui tem o Instagram do Roberto, tem o meu. Eu não me nego a ajuda, tá, galera? Pode clicar, no Roberto também tenho certeza. Clica, tá precisando, não quer falar pra ninguém. Sentiu confiança aqui? Cara, vai lá, se abre com a gente vai conversar e a gente vai fazer o máximo pra tentar te ajudar. Tá bom? Primeiro, obrigado por essa honra de ter me feito conhecer o Roberto. Muito show de bola. Espero conhecer pessoalmente por qualquer dia, marcar aí. E é isso, galera. Agradecer a todos vocês que estiveram aqui, compartilharam, curtiram essa live. E falar que é uma honra estar aqui com vocês de novo aí nessas lives que a gente faz. Robertão, muito obrigado, cara. Eu que agradeço. Também quero mandar um beijão aí pra Ju, que abandonou a gente, né? Hoje ela abandonou a gente. Mas eu acho que é muito legal isso. A Ju também entrou cruzou minha vida do nada, e aí é muito engraçado, que daí a gente vai se cruzando com pessoas do bem, né? Olha que coisa louca. Uma coisa vai levando e a gente vai vibrando nesse lugar e vai se conectando com esse lugar de pessoas, que é o que você falou, é o amor. É isso mesmo. Vibra, né? E aí falar também o projeto da Juliana, que é Nós Duas pelo Reino. É um projeto bacana. Essa live faz parte desse projeto. Ela chamou eu chamo o Roberto. E se você que está aí nessa live quiser fazer um projeto, ou quiser entrar nesse projeto, ou quiser fazer uma live falando sobre algo, compartilhando, chama eu chamo o Roberto para fazer a live com você. Não tem problema, vai ser muito bacana. Chama a Juliana primeiro, vamos falar com ela. Vamos pra cima, né? Vamos tentar ajudar o máximo de pessoas possível, então. Vamos. Estamos juntos. Estamos juntos pelo mesmo propósito. Abraço. Se cuidem. Tamo junto. Se cuida também. Se cuidem, galera. Tamo junto. Uma bela noite pra vocês. Um bom descanso. E amanhã, um começo de ótimo fim de semana, que já começa amanhã, querendo ou não, né? Tamo junto, gente. Abraço, fica com Deus. gente. Fica com Deus. Roberto, fica com Deus também você, viu? Tchau, tchau.